Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu diário. E para quem perdeu o primeiro episódio, eu resolvi abrir um espaço aqui no meu canal para contar sobre os 11 anos que eu vivi como Kangirl dentro dessa profissão. Eu resolvi abrir para vocês esse capítulo da minha vida e responder também todas as dúvidas e curiosidades de vocês em relação a isso. O link do primeiro episódio vai estar aqui na descrição desse vídeo e lá eu conto como foi o começo de tudo, então se você não assistiu, corre lá e assiste antes de assistir esse aqui. Assistam e conheçam um pouco da Jessica Summers. Nesse segundo episódio eu vou falar um pouco sobre o meu primeiro cliente regular. Que é um cliente, o regular a gente chama um cliente que vem sempre, que volta para te visitar várias vezes e nunca te abandona. Eu vou contar como que ele me ajudou a não desistir no começo e como ele me ajudou a chegar onde eu cheguei. Como eu contei lá no primeiro episódio, quando eu comecei há 11 anos atrás, tudo era muito diferente do que é hoje, era muito mais complicado. Eu tinha muita dificuldade com a língua porque não existia site brasileiro. Todos os sites eram em inglês, então eu penava para falar com as pessoas. Não existia tradutor simultâneo, que é uma coisa que hoje em dia já existe, como lá no Câmera Privé. Você digita e já traduz automaticamente, e a mesma coisa, quando o cliente digita já sai traduzido para você, então é muito mais fácil, né? E por isso, meus amores, Jessica Summers teve muita dificuldade para conquistar seus clientes no começo. Como eu não tinha experiência, eu achava que era só chegar, tirar a roupa e pronto. Só que não. Na prática, é bem diferente disso. Porque é tudo como se fosse um jogo, uma brincadeira. Um jogo de sedução e desafios. O meu desafio era entreter o cliente o máximo de tempo possível, afinal eu estava ganhando por minuto. Quanto mais tempo eu conseguia segurar o cliente, mais eu faturava. E o desafio do cliente era fazer com que eu fizesse tudo o que ele queria e necessitava. E assim começava o nosso jogo. No início, além de já querer ir direto para os finalmente, o cara entrava e já queria sair tirando a roupa, eu tinha zero sensualidade. Gente, vocês aí que comentam nas minhas fotos, nos meus vídeos, que me acham sexy, isso aí foi um trabalho de anos, viu? Para aprender a me portar na câmera, aprender os meus ângulos, aprender como seduzir. Eu não tinha prática nenhuma de stripper, de tirar roupa, de dança, de nada. Bom, apesar que até hoje eu não sou muito boa de striptease, não. Vou confessar pra vocês. As Kangirl que estão aí assistindo podem ficar felizes que você não precisa ser uma stripper de Las Vegas pra fazer dinheiro, né? Você só precisa aprender a ter um pouquinho de sensualidade. Então, o que acontecia com a Jéssica? Muitos clientes entravam na minha sala e já logo saíam. Eu não conseguia entreter eles, eu não conseguia segurar o cliente. E com isso, meus amores, eu não conseguia ganhar nada, não conseguia faturar dinheiro. Eu ficava o dia inteiro online e era cliente entrando e saindo, me deixando falando sozinha. Até que apareceu um anjo na vida de Jessica Summers. E esse anjo permaneceu comigo por 10 anos. E por que eu chamo esse cara de anjo? Porque ele realmente foi um cliente que me ajudou muito. Ele foi meu primeiro cliente regular, ele me acompanhou por toda a minha carreira de Kangirl. Enquanto eu ainda estava nos sites gringos, ele continuou lá comigo. Só depois que eu mudei para site brasileiro, que aí o coitado não conseguiu mais me achar, né? Ele era muito bonzinho mesmo. Como ele sabia que eu não sabia falar inglês, ele começou a me ajudar a aprender. Ele abria a câmera dele e a gente ficava um tempão tentando se comunicar. Ele ficava fazendo palhaçada na câmera para eu dar risada e eu realmente me divertia. E o que eu fazia também, eu pegava objetos, mostrava para ele e ele me falava o nome dos objetos. Então eu comecei a aprender, meu vocabulário começou a crescer no inglês. Às vezes, lógico, né, era um site pornô, ele pedia para eu tirar a roupa. E mesmo com a sensualidade zero, ele continuava ali todo fofinho comigo. Acho que no fundo ele tinha mesmo era pena de mim, porque ele ficava bastante e ele me ajudava até com umas dicas de como me portar na câmera, como proceder durante os shows. Como esse cara entrava todo santo dia na minha sala, ele praticamente salvava o meu mês. Então assim, tudo que eu ganhava era praticamente dele. E alguns outros gato pingado que entravam ali na hora que eu tava com ele, né? Porque no site pode entrar mais de uma pessoa por vez para te assistir. Depois de um tempo, eu comecei a falar inglês fluente. E aí ele voltava sempre e a gente ficava conversando por horas, por muito tempo. Ficava trocando ideias sobre a vida, ele me contava das namoradas dele, eu contava dos meus rolos, um ficava dando conselho pro outro.
Bom, às vezes ele passava um tempo sumido, desaparecia. Mas aí também eu já tava fazendo dinheiro, né, gente? Eu não tava dependendo só dele. Ele sumia, desaparecia e aí do nada ele voltava. E eu lembro muito bem como que foi a última vez que eu conversei com ele. Foi um pouquinho antes de eu me aposentar. Eu já era a top do site e eu lembro que ele entrou e ele ficou muito feliz por mim, todo orgulhoso. E a gente ficou um tempão conversando. Eu contei pra ele tudo o que aconteceu na minha vida. Eu já tinha ido pro Big Brother, eu contei pra ele. E foi um papo assim bem descontraído. E nas últimas vezes eu nem precisava tirar a roupa mais, porque a gente ficou tão amigo que a gente só conversava. Ficou na friend zone, o coitado. E essa foi a última vez que a gente se falou. E eu realmente confiava nele, porque, depois de 10 anos, eu contava pra ele realmente quem eu era, contei coisas da minha vida pessoal, coisas que eu não conseguia fazer com outros clientes. Óbvio que todo mundo perguntava sobre a minha vida, né? Todos os caras que entravam. E essa era uma parte divertida, porque pra cada um eu era uma coisa. O bom é que no site tinha um bloquinho de notas que você podia anotar, né? Porque imagina esquecer. Pra um eu era uma executiva, pro outro eu era advogada, pro outro eu era médica. Cada hora eu era uma pessoa e isso era muito maravilhoso porque eu adorava fazer isso. Ah, uma dica também. Eu sentia o que o cliente estava buscando e eu tentava encarnar um personagem daquilo que ele estava precisando, entendeu? Então, se ele estava precisando de uma pessoa mais para conversar, eu me abria toda com ele, inventava várias histórias, fazia ele sentir confiança em mim. Mas com esse cliente regular era bem diferente. Apesar de nunca ter revelado meu nome real para ele, ele sabia bastante sobre a minha vida. Apesar que hoje ele já deve saber qual é meu nome real, né? Bom, nesse segundo episódio eu resolvi falar um pouco sobre esse cliente porque foi o primeiro que eu consegui fidelizar e que durou por muitos anos. Mas lógico que nessa trajetória de 11 anos tiveram muitos outros clientes regulares. E esse é o maior segredo de uma Kangirl. Você tem que fidelizar os seus clientes e não ficar dependendo de vários acessos diferentes na sua sala. Quanto mais clientes fiéis você tiver, mais dinheiro você vai ganhar. Bom, gente, esse foi o segundo episódio e ainda vai ter muito mais história por vir. Então deixe nos comentários quais são as suas dúvidas, pode mandar lá no Instagram também, que eu prometo que eu vou responder as dúvidas mais frequentes aqui nos próximos vídeos. E para você que se interessa pelo assunto e acha que tem tudo para arrasar na frente da webcam, acesse o cameraprivé.com e faça o seu cadastro agora. Aproveita que o suporte deles fala português, fala a nossa língua, é 24 horas, 7 dias da semana. Eles vão tirar todas as suas dúvidas e vão te ajudar a ganhar muito dinheiro. Se no meu tempo de Kangirl tivesse um suporte desse, eu nem precisaria depender de um cliente para aprender tudo sozinha, né? Eu vejo vocês no próximo episódio e eu vou falar sobre uma coisa que todo mundo gosta: dinheiro. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.